O inconsciente coletivo é uma mente que está muito agregada, está muito próximo de todos nós. Então, o que Jung está dizendo é que isso são imagens muito antigas, e essas imagens muito antigas, elas continuam atuando. Quando a gente entra em contato com essas imagens, elas vão passar uma informação para a gente por conta dessa mesma mente. Ok? O que eu quero colocar para vocês... É difícil explicar do jeito que eu quero explicar, mas eu vou conseguir. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Quando a gente encarna, quando a gente vai encarnar, a gente traz os nossos projetos de vida. Tá? A gente traz aquilo que a gente vai precisar viver, que a gente escolhe para viver enquanto experiência. Tá? E dependendo de acordo com aquilo que eu escolho enquanto projeto de vida, eu vou ter mais força num determinado ponto do que em outro. Faz sentido? Sim. Tá. Ok. Tudo transmite uma frequência. Então, vamos lá. Se eu colocar vocês em contato, se eu falar para vocês agora, pensa no tridente do capeta. Qual é a primeira sensação que dá? Não é raciocínio, é sensação. Por mais que a gente raciocine, que é Poseidon, que tem um monte de coisa, esse é o nosso raciocínio. A primeira coisa, que quando você entrar aqui nessa sala da apometria, às 3 horas da manhã sozinha, e der de cara com uma foto do tridente, é essa a sensação que eu quero. Ok? Isso é sensação, porque isso conversa com a gente através de uma informação gigante que vai transmitir. Ela não vai passar uma energia, ela vai passar uma informação. Essa informação vai chegar eu vou receber essa informação, aí o meu corpo vai produzir uma sensação que vai gerar uma energia. Entendeu? Vai gerar uma energia e vai ter liberação de hormônio. Ok? Então, quando eu falo, independente, de novo, do racional, ok? Quando eu falo, e da religião também, quando eu falo em Nossa Senhora Aparecida, qual é a sensação? Qual é o nome dessa emoção que dá? E qual é o nome da emoção que a mãe... O que é a emoção que mãe transmite? Acolhimento, proteção, carinho, independente da minha mãe ser assim ou não. Isso é. Ok? Nesse campo mórfico, isso é. Certo? Então, independente de eu ser dessa religião ou não, ela me transmite uma informação de, enfim, acolhimento, carinho, proteção, tá? Amor. Então, todas as figuras, e funciona da mesma maneira, ela manda uma informação, essa informação chega em mim e em mim é produzido uma energia que expande e a produção hormonal no meu corpo. Ok? Então, voltando para a estrutura de quando nós estamos encarnando, eu tenho um projeto de vida e eu preciso vibrar naquilo que eu vou ter que cumprir, concorda? E quando se diz de energias primordiais, no momento da encarnação, a gente começa eu vou explicar de uma maneira bem simples, tá? Claro que não é assim, vocês sabem. Olha, quando vocês pensam na minha sogra, na Meire, qual é o arquétipo que ela representa? Da mãe, ok? É claro nela o arquétipo que ela representa, ok? Então,
É pra ficar mais fácil. Então você pega uma pessoa extremamente mãe, quando você olhar para essa pessoa extremamente mãe, quando você olhar para ela vai te transferir aquela informação. Porque é da natureza, é informação, não é energia. Ok? Você capta aquela informação do campo, ela passa e você entende. Quando a gente encarna, quando a gente resolve encarnar, vamos imaginar essa pessoa extremamente mãe, tá? Que veio com esse projeto de vida extremamente mãe. Quando ela vai encarnar, é como se ela fosse exposta a esse arquétipo primordial para que ela passe por essa vibração numa quantidade de tempo, que não é tempo, né, intensidade, para que ela se programe para que estando aqui ela consiga cumprir o projeto de vida de ser mãe. Então, quando a gente está falando do mundo holístico, eu estou falando que os arquétipos, eles são as estruturas que fazem com que é uma informação que faz com que a gente entre numa vibração do corpo emocional para construir o corpo físico e as nossas características serem carimbadas no nosso DNA. Então, o arquétipo é uma coisa sensacional, mas ele é uma coisa que as pessoas estão usando de maneira muito sem propriedade, muito estúpidas. Porque imagina assim, todo mundo não diz que o arquétipo da... Como é o arquétipo da águia? Esse é um bom que todo mundo sabe. Né? O que a águia diz? Qual a informação que ela transmite? Poder. Visão. Foco. Sim. Transformação. Então, tecnicamente, é um arquétipo bom, né? Tá? Não, tudo é bom, não tem nenhum arquétipo ruim. Depende do projeto de vida de cada um, certo? Não tem nada que é ruim. Mas imagina que essa pessoa que é extremamente mãe, que tem como projeto de vida, vamos alucinar. Vamos imaginar que na outra vida, numa outra vida, uma pessoa abortou 5 filhos. E dentro do processo de reconstrução dela, ela entende que ela precisa reorganizar isso de alguma maneira e ela escolhe vir e trabalhar tudo que tem de maternidade nela para que ela possa trazer vida novamente e ser tudo aquilo que ela não foi, ok? E aí, quando ela encarna, ela passa lá pelo arquétipo da mãe, tem a encarnação, é toda mãe. Mas aí ela chega aqui no mundo e tá todo mundo dizendo que mulher tem que ser forte, que mulher tem que ser isso, que mulher tem que ser aquilo, que mulher tem que trabalhar, que mulher tem que... E ela absorve e acredita nisso, que mulher tem que ser o mais forte possível, tem que superar os homens. O que acontece? E aí ela fala assim, ela escutou uma conversa que águia é bom para isso. Dá foco, determinação, carreira, dinheiro, sucesso. Aí ela pega uma águia linda e bota em todas as fotos, todos os lugares por onde ela vai olhar. Ok? Quando ela olha no celular, quando ela olha no computador, ela põe uma imagem, ela põe em todo lugar. Essa informação da águia vai começar a transmitir uma informação para ela. E aí ela vai ficando forte, empoderada, né? Lá em cima. Desse jeito, com o nariz lá em cima. Só que aí, o filho dela começa a não receber da mãe o que a mãe se propôs a fazer com ele. Ela está de novo fazendo esse aborto. Porque ela, num grau de superioridade, cadê o acolhimento? A águia não é acolhedora. Ela pode transferir qualquer coisa, menos acolhimento. Ela é solitária no alto da montanha. Ela é a mais que todo mundo. Certo? Então, o que acontece nessa estrutura de vida dessa família que veio com um projeto para se equilibrar? Começa a se perder, sair do projeto de vida. Está instalado o processo de falência do campo mórfico familiar. Começa a dor, começa o sofrimento, começam as brigas, começam as drogas, começa o alcoolismo. Só que eu só estou falando de uma pessoa que mexeu no arquétipo. Vocês entendem que tudo...
Tudo, é isso que eu vou tentar todo o tempo, até o último minuto tudo tem vida. E tudo tem projeto de vida. O espaço humanidade é vivo. Entende? Uma empresa, um programa, um projeto é vivo. Então, tudo que você coloca de informação naquilo, transfere uma informação que produz uma energia nas pessoas que transfere uma informação. Complicado, né? Vamos de novo. Tudo existe, tudo. O espaço humanidade é vivo. Ok? Qual é o projeto de vida do espaço humanidade? Ele tem um projeto de vida. Se eu tirar ele do projeto de vida dele, ele adoece e morre. Entende? Ele morre, porque ele não entra no fluxo, não tem energia, falta energia, morte. É isso que acontece com as empresas, com os projetos. Porque as pessoas não conseguem perceber que essa vida que existe em toda a estrutura, e tudo isso é mantido pelos arquétipos. Tudo! Então, a gente se coloca em contato com arquétipos para que a gente possa entrar na nossa encarnação. Agora, vamos trocar. Então, não existe arquétipo ruim. Existe que um serve para uma coisa, outro serve para outra. Não tem ruim, nada é ruim. Isso que a gente precisa entender, não tem nada ruim. O arquétipo da águia, ele funciona bem para os Estados Unidos. Concorda? Ok. E os Estados Unidos, qual é a sensação, independente de ser ou não ser? Qual é a sensação quando a gente olha para lá, para essa estrutura? Poder, foco, superioridade, eles são melhores que todo mundo. E qual é a sensação que isso dá na gente? De ranço, eles se acham mais do que todo mundo. Mesmo que depois que você vai pra lá, você fala, nossa, eu tinha uma impressão super ruim. E não é, eles são... Entende o que eu quero dizer? Mas a informação não é transmitida? Sim. Ah, só que é transmitida pra gente e é transmitida pra eles. Então, uma coisa é fato. O arquétipo que vibra, que manda informação para os Estados Unidos, é de força. Então, eles são muito mais patriotas, eles vão lá e constroem o prédio, o melhor que eles podem, né? Não tem, é perfeito, é maravilhoso, não tem nada para errado, porque isso, entende como não é ruim, é bom? Porque está da estrutura deles. Mas aí, qual é o arquétipo do Brasil? Olha, o arquétipo do Brasil. É para vocês entenderem, é por isso que eu tô falando isso, que é para vocês aprenderem a raciocinar. Tá? O arquétipo que comanda, que a gente tem quando a gente pensa em Brasil, é papagaio e macaco, né? Mata. Então, o que o papagaio faz? Fala, não pensa, porque não raciocina, ele só repete, fala, não faz nada. Só faz graça. O que o macaco faz? Pula de galho em galho, é sacana. Se você vacilar com a banana, com o negócio na mão, ele toma. Como é o comportamento do brasileiro? Como é que as pessoas... Então, isso influencia a gente totalmente. Como é que as pessoas de fora nos veem? Exatamente como sacanas, fala, mas não faz nada. A maioria das pessoas tem 1 milhão de projetos e não tem no papel, não tem de fato andando. E nós estamos sob influência desses arquétipos. Quer queira, quer não. Então não funciona, né? Então, porque existe o campo meu, o campo da minha família, o campo do meu país, o campo do meu estado e tudo isso, o campo do meu planeta. Entende como é tentar pensar pelo movimento energético que fica muito mais simples?
E o macaco tem alguma coisa de errado com esse arquétipo? Não. Todo mundo. Sim, é verdade. Então, mas todo mundo é pilantra, é sacana? Não. É como se você for lá nos Estados Unidos e falar, nossa, tinha uma imagem horrorosa. Não, eles, foi super legal, o pessoal tratou a gente bem, não sei, enfim. Né, eu tinha um olhar e depois eu percebi que não foi exatamente aquilo que eu imaginava. Mas porque a gente está sempre na base de informação. Tudo está nessa base de informação. E isso influencia a nossa vida o tempo inteiro. No Chile, tem um vinho chamado Cancelera del Diablo. E eu vou contar para vocês a história desse vinho, mais ou menos, tá, gente? É o seguinte, existia uma vinícola muito antiga que as pessoas de perto e os próprios funcionários, eles fabricavam o vinho e colocavam no lugar. As pessoas de perto, até por conta de frio e de tudo isso, iam lá e roubavam os vinhos. Certo? Aí o dono teve uma ideia. Depois vocês procuram a história, é super legal, eu tô só resumindo. O dono teve uma ideia. Ele fez um espantalho parecido com um capeta, com chifre do diabo. E aí ele colocou lá naquela casinha onde eram guardados os vinhos. Quando as pessoas passaram e avisou a todos os funcionários para que essa informação se espalhasse pela cidade, tá? Ele fez... Uma placa de Cancelera, a casa do diabo. Isso. Ele fez uma placa escrito a casa do diabo, né? E que ele tinha feito um pacto com o diabo, que dali em diante, quem mexesse ali naqueles vinhos, estaria mexendo direto com o diabo, porque ali agora era a casa do diabo. O que aconteceu com os roubos? Cessaram. Por que cessaram? Porque esse arquétipo traz uma informação de medo. Este medo diminui a produção hormonal de coragem. Então, ele diminui uma taxa de hormônio. Essa taxa de hormônio diminuída te deixa sem ímpeto de se movimentar, te deixa com a sensação de impotência perante aquela força. Certo? Então você quer fazer, mas você tem medo e por ter medo, você diminui as suas taxas, você muda as suas taxas hormonais e aí você não tem força o suficiente para fazer aquilo. Ok, é super legal, existe até hoje, a gente foi visitar, no final eles fizeram... A gente faz a visitação e quando você entra, tem uma porta trancada lá, né, na vinícola lá embaixo. E no fundo, eles fizeram, agora não é mais um espantalho, eles fizeram uma sombra. Quando você olha no fundo, assim, é um corredor comprido, quando você olha no fundo tem a sombra do diabo lá. Uma luz que faz a sombra com... Então, isso se mantém, por isso é o vinho Cancelera del Diablo, que é um dos mais vendidos por aqui, né, na nossa região. Então, o que acontece? Legal a história, né? Aí a gente assiste, então eu tô de novo falando de uma figura. Mas vamos lá. Quando a gente assiste o jornal que fala de assalto, de morte, qual é o arquétipo que está sendo transmitido? O arquétipo do medo. Entende que é tudo arquetípico? Tudo. Todas as informações têm base em um arquétipo. E quando eu assisto, o que acontece com a minha taxa hormonal? Ela se modifica e ela me dá uma sensação de impotência perante a situação. Então eu quero fazer e não faço, eu quero sair e não saio, eu tenho um projeto e não vou. E aí eu fico me martirizando porque que eu não consigo. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu estou exposta a muitas coisas referente a medo. Que me dá a sensação, eu olho para aquilo, é só desgraça no jornal. Eu falo, gente, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Eu sou impotente em relação a isso. E aí eu não faço nada. Essa é exatamente a mensagem que está sendo transferida. É esse arquétipo que está sendo usado. Né? Quando você olha e também deixa para lá a mente. Quando você olha
a caveira. Qual é o arquétipo que a caveira passa? Morte. Não importa, tem uma linha que vai dizer que a caveira é universalista, né? Porque, em tese, no final das contas, somos todos iguais, né? A caveira. Então fala que é do universo, mas a informação que ela passa, a primordial, a primeira, é a morte. Então, quando eu estou lá vendo o jornal, tendo a percepção da morte, morreu, é essa a informação. E o que eu posso fazer em relação à morte? Nada. Eu sou extremamente impotente em relação a isso. E aí, sabe o que a gente faz? Pega a caveira e põe na camiseta das crianças, no chinelinho. Tá super na moda. É errado? Não tem nada errado nem certo. Mas isso vai passar uma informação. Então, prestem atenção a que tipo de arquétipos vocês se colocam em contato. Entende o porquê de todo mundo falar o filme que assiste, a televisão? Porque mesmo sendo ficção, o seu cérebro, a informação está sendo transmitida. O tempo inteiro. E como é que eu vou saber qual é um arquétipo bom para mim? Olhando para dentro de mim e encontrando o que é o meu projeto de vida. Não tem mágica. É um trabalho de autoconhecimento. Não tem o que fazer. E aí, o que eu vou fazer? Vou facilitar o meu processo, em vez de dificultar. Um chefe de uma equipe, numa empresa, ele tem uma equipe para ele liderar. A equipe trabalha junto, só funciona se a equipe inteira trabalhar, concorda? Se ele colocar arquétipos relacionados a ele com águia, ele não vai conseguir o apoio da equipe. Nunca. Porque ele está no alto, ele está separado. As pessoas vão enxergar ele, por mais boa vontade que ele tenha, por mais que ele não seja, as pessoas, quando ele entrar em contato, por um período, esse arquétipo vai passar uma informação para ele. E essa informação vai ser passada por ele e para os outros. E as pessoas vão ver ele separado. E aí elas não vão, porque elas não vão contribuir. E aí, por mais que ele tenha ideias brilhantes, ele seja uma pessoa brilhante, a coisa não desenvolve. Agora, o dono da empresa pode? Pode. Ele tem um lugar diferenciado ali? Tem. Mas depende da empresa, né? Eu sou a dona da empresa. Se eu colocar a águia, totalmente separado. Não é o que a vida do meu Espaço Humanidade, não é o projeto de vida do meu filho, o Espaço Humanidade. A águia foca para caçar, né? Exatamente. Ela tem as unhas. Então, assim, tem um monte de questões. Então, por exemplo, um arquétipo bom para trabalhar em equipe, que eram os que os mais velhos vão lembrar, que se usava muito antigamente, cavalo. Cavalo é forte, cavalo é ágil, mas cavalo tem amorosidade, cavalo vai junto. Ele pode até ir na frente, mas vai todo mundo junto. Então ele tem toda essa força, ele é forte, ele é musculoso, ele é rápido, ele tem tudo isso que uma equipe precisa para um projeto desenvolver. E é tudo que vocês assistirem. Tudo está transferindo informação. E isso vai influenciar a nossa vida, a gente queira ou não queira. Não tem como fugir da informação. O elefante. Qual é a informação que o elefante passa? Não importa se ele é da Tailândia. Qual é a informação? Devagar, né? Devagar, não é? Não é mais lento. Então, se eu estiver num tempo da minha vida extremamente estressado, parecendo uma louca desvairada e não consigo me desligar, legal, elefante. Ele vai me ajudar a me acalmar. Ok? Pode ser que ele me ajude a me acalmar. A tartaruga também. Ok? Agora, se eu preciso ter motivação, eu estou num projeto no meu trabalho e eu preciso ter motivação,
E eu preciso ter mais ímpeto. Na boa, guarda o elefante no guarda-roupa. Põe uma outra coisa que te dê mais motivação. Aprenda a trabalhar com as forças que o universo nos traz. Quando a gente fala das linhas da Umbanda, elas são arquétipos de tipos de forças diferentes. É isso. E isso está disponível para todo mundo. Então é isso que faz um lugar ou um grupo de pessoas ser mais assim ou mais assado. E é isso que também faz a gente se sintonizar com lugares. Entende? Que não adianta a gente querer fazer uma coisa muito fora do nosso projeto de vida, não vai virar, porque as primeiras fontes foram arquetípicas, muito fortes, para que a gente vibrasse naquilo que a gente precisava, para carimbar o nosso DNA. Tá dando para entender? Não é um assunto muito simples, principalmente quando eu não estou falando de inconsciente coletivo. Eu estou falando de mente de Deus, que para a gente encarnar, a gente passa por essas forças. É como se aquela pessoa que fosse ser bem mãezinha, ela passasse por um período e ficasse recebendo de frente a informação da mãe. Entende? E aí que ela passa uma informação, ela impregna aquilo. E aí, de acordo com os projetos de vida, essas impregnações vão acontecendo. Então, tem gente que é mais assim, tem gente que é mais um é mais energético, outro é menos energético, outro tem um projeto, outro tem outro projeto, porque ele tem que lidar com aquela questão que vai aparecer na vida dele. Quando ele tiver 25 anos, o filho vai nascer, ele vai ter que desenvolver uma habilidade para cuidar daquela situação que vai acontecer naquele momento. Você entra no seu computador, aí você pega uma notícia, começa a ler aquela notícia. Enquanto ela estava lá, ela não estava tendo influência sobre mim. A partir do momento que é só uma informação, eu começo a produzir energia e começo a produzir hormônio. Ou deixar de produzi-lo. Aí começa uma bomba diferente. Aí eu estou produzindo energia. Mas a informação não é uma produção de energia. Então lembra que assim, matéria não muda matéria? O que muda a matéria é o que está uma oitava acima, que é a energia. A energia muda a matéria. Certo? E energia não muda energia. O que é que muda a energia? O que está uma oitava acima. A informação. Que pode ser chamada de um outro nível de energia, tá? Mas diferente. Então, a informação muda a energia, que muda a matéria. Né? Então, olha lá. A marreta quebra a parede. Mas o que quebra a parede é a energia do pedreiro. Ele aplica uma energia, uma potência, para pegar a matéria, para destruir a outra matéria, para mudar a outra, certo? E quem é que faz o pedreiro levantar para destruir, para aplicar a energia para destruir a parede? Uma informação consciencial. Entende? Então, a informação que muda a matéria, que muda a energia. Então, isso funciona para tudo na nossa vida. Quando eu mudo o meu tipo de informação, que não é só consciencial, os arquétipos são informações, eu mudo a minha energia. Quando eu mudo a minha energia, eu mudo a minha realidade. Pro bem ou pro mal. Mas, na verdade, é simples. Eu acho que isso devia ser uma coisa que devia ser muito dita, devia ser falado em escola, devia, né? Porque aí a gente era muito mais fácil, mas não existe interesse. Eu diria que nem existe, bem pouca gente vai falar disso. O que mais fala é Jung e que está falando dentro de um processo psicanalítico onde só a psique existe. Aqui no Espaço Humanidade a gente tem uma psicanálise com espiritualidade, mas onde tudo é conectado, mas pouco existe. Pessoas falando disso. Tá? Então é a base de tudo que existe no planeta. Tudo. Então cuidado com as imagens que vocês têm, começam a tirar coisas, vão se percebendo. Não precisa jogar fora o elefante. Guarda. Depois, quando chegar um dia que você está atazanada, você bota o elefante de volta. E eu também não estou questionando se traz, se não traz,
Tá, gente? Aqui não é a minha verdade. É quando eu entro em contato com determinada vibração, com determinado arquétipo, aquilo me causa uma sensação. No momento que ele me causa uma sensação, eu sei se aquilo deve ficar ou não ficar. E aí eu não pergunto, mas o que tem? Eu não levo pro racional, não precisa ter racional. Eu sinto que tem que tirar. Por quê? Porque eu sinto agora, eu vou tirar. Então por quê? Oi? Tem a ver com a pessoa. Então, você olha para a mesma coisa e tem uma sensação. Eu olho para a mesma coisa e tem Não. No arquétipo, não. É isso que eu quero que vocês entendam. No arquétipo, não. Eu achava que tipo, o elefante, se eu achar que ele é dessa forma, então... No arquétipo, não. O arquétipo é uma informação. Informação é informação. Deu a impressão que é como você vê, né? Como você olha aquela informação. Se pra mim ela não tá passando aquela informação. Ela está passando aquela informação, mas pode ser que aquela informação não seja o que eu preciso, porque o meu projeto de vida não tem nada a ver com ser devagar, que é a informação que o elefante está me passando. Então, para o meu projeto de vida, esta informação não agrega. A informação é a mesma. Entendeu? A gente está sobre arquétipos. O tempo inteiro essas informações estão sendo transferidas para a gente todo o tempo.